Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Agora que nós terminamos o nosso ciclo de palestras, lives, podcasts, todos voltados para a rebelião saudável, para a jornada da rebelião saudável, estamos agora de volta com nossa programação normal, né? E nossa programação normal inclui as nossas lives semanais que são transformadas em podcast a partir do momento que a gente faz a gravação. Então, hoje nós vamos conversar com a Andrea Aidar, que é uma chefe de cozinha carnívora. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história dela. Ela já está aqui na área, deixa eu convidar ela aqui para bater um papo com a gente. Veja se dá certo de você entrar. Vamos aguardando aí. O que é que vocês acharam da jornada? Comenta aí, galera. Estavam presentes? Gostaram? Não sei se vocês sabem, mas as gravações estão disponíveis para vocês. Olá! Olá, Tudo bom, André? como que eu me vejo aqui? Peraí, deixa eu tirar. Eu acho que você. Bom, era para você se ver, de qualquer forma. Ih, deu uma travada. Vamos ver se a gente consegue alinhar isso aí antes de começar. Então, como eu estava falando, enquanto a Andrea vê aí essa travada que deu, como eu estava falando, a jornada, as gravações ainda estão disponíveis para que vocês possam assistir, tá, pessoal? Então, dentro dessa perspectiva, se você ainda não teve a oportunidade de assistir as palestras, vale muito a pena. São 18 horas de conteúdo de altíssima qualidade, todos os PDFs estão lá também. Então, eu acredito que seja algo que vai melhorar bastante o conhecimento a respeito do funcionamento do corpo de uma maneira geral, né? Vamos ver o que foi que aconteceu aqui com a André. Deixa eu falar com ela aqui pelo WhatsApp. Ela acabou de sair. Então, imagino que ela esteja retornando logo em breve. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ela já me mandou o convite aqui. Deixa eu dizer para ela aqui. Opa! Agora deu certo. Deu certo, oba. Ê! Poxa, eu passei até perfume para falar com você. Ô, rapaz! Só falta não dar. E eu tô com a minha camisa do jejum. Oh, que Sol, jejum, chique! carne, água e sal. Pronto, tá resolvido. Maravilhoso. Minha querida, tudo bem? Primeiro lugar, muito Tudo. obrigado por ter aceitado o convite para participar dessa live, para a gente bater um papo sobre essa história de culinária e de carnívoro. Então, são coisas muito interessantes, são coisas que eu imagino que vai atrair bastante a galera para conhecer um pouco mais do seu trabalho. Obrigada, prazer é tudo meu, você sabe como eu te admiro, como eu vou espalhando o seu contato por aí. Ah, obrigado. Bom, eu mais do que ninguém vejo os benefícios de tudo que você me ensina. Eu falo que as nossas consultas são aulas. Eu Oh, adoro o nosso encontro, é terapêutico, é terapia, a gente fala de livro, daí a última foi terapêutica. é verdade, é verdade. Ó, é porque eu acho também que o papel do nutricionista não pode se restringir apenas a ficar falando sobre alimentação, né? A gente tem tanta coisa que a gente pode trocar, não só de informação, mas de sentimento, de emoção, né? A comida é algo que está tão enraizado na nossa mente, né? Que está tão enraizado no nosso espírito, né? Quando eu vejo quando eu ingiro, né? Quando eu como uma comida bem elaborada, uma coisa dessa natureza, é uma explosão de sabores, é uma arte, né? É, Tanto é que são as e- artes culinárias, né? Então, não tem. mas eu sempre defendo, você sabe, porque eu me identifiquei não só com o seu conhecimento, mas com a sua pessoa, de a gente ter essa possibilidade de estar sempre conversando, sempre tendo acesso a você. Isso é muito acolhedor, faz parte do processo, e isso, para mim, é um dos seus maiores valores. E Ah, depois obrigado. essa sua memória maravilhosa, que você sabe tudo, que você tem. Tem nada, mulher. Então, Eu tenho que arranjar uma USBzinha para colocar um disco aqui nossa, para se você facilitar. tem, eu então na pré-menopausa, as mulheres que se identificam Nossa, sabem é o que eu estou verdade, é falando. verdade. Esse é um período complicado. Mas, André, vamos falar um pouquinho, Vamos antes da lá. gente entrar na culinária, na gastronomia,
fala um pouquinho para mim de ti. Quem é a Andréa Aidar? Como foi que ela enveredou pelo caminho de chefe de cozinha? Você sempre sonhou em ser uma chefe? Eu Mudou? venho Como foi? eu venho de família libanesa, dos dois lados. Meu pai nasceu no Líbano, minha mãe é filha de libanês. Tudo na minha família era na cozinha, né? O meu pai teve restaurante, eu convivi com a minha bisavó até 23 anos de idade, todo domingo era na casa dela. Caramba, Até vinte que e três, minha legal, que bisavó. legal. Aquelas funcionárias de 40 anos que iam lá fazer esfirra. Então eu sempre estava na cozinha e eu achava o máximo aquilo, né? Sempre gostei. E o meu pai veio do Líbano de família de agricultores, então essa coisa da comida estava muito presente. Eu lembro a gente sentado assim na mesa, no chão, numa mesinha, ele fazia um, um pratão assim de cruz, né? Pepino, cenoura, erva doce, alface, a gente ia comendo tudo cru assim no chão. Eu lembro muito disso. Ele mexeu também com distribuidora de frango aqui no Ceagesp em São Uhum. Paulo. Então, eu com 12 anos de idade punha aquela bota branca, ia lá de madrugada no caminhão vender. Então, isso fez Você parte. sempre E trabalhou com essa parte de comida, né? Então, sei, tava, na tava sempre verdade, ao seu redor. eu trabalhei com moda durante 15 anos. Ah, foi? Foi. E aí, quando eu estava querendo engravidar, e era um ritmo muito louco, e eu falei, eu vou dar um tempo. Aí eu dei um tempo, engravidei, e nisso uma amiga minha trouxe para o Brasil um curso que era como se fosse uma releitura do Cordon Bleu francês. Certo. E aí eu estava, sei lá, com um bebê de acho que 1 ano, e eu falei, nossa, eu preciso trabalhar, porque eu amo trabalhar, não consigo, ia ficar sem. E aí ela postou esse curso, eu falei, vou me inscrever. Foi a primeira inscrita no curso. Fiz um curso profissionalizante de comida francesa, mas Hum, logo me identifiquei, porque é a base, né? A comida francesa é a base, mas eu gosto muito de viajar, Henrique, é um dos meus hobbies. E nas minhas viagens tem sempre a parte gastronomia, né? certo. Eu sou ciclista de longa data. Eu comecei no Speed, que é a bike de corrida, fiz muita prova de montanha e muita prova fora. Então, na França, na Itália, na Espanha, fazia. Eu não estou te escutando, deu algum problema no áudio. Eu ia fazer minhas provas de ciclismo fora e depois eu pegava uma semana gastronômica. Ah, entendi. Então eu, Entendi. então eu Aproveitar e fazia fazer muita as duas pesquisa. coisas. E aí, nessa época, eu comecei a fazer uma fusão e eu comecei a fazer a releitura do que era a minha comida, né? Aquilo Entendi. que eu acreditava. E eu comecei assim. Aí, o meu trabalho surgiu com uma necessidade pessoal da minha casa de fazer o cardápio, porque era difícil, né, ter todo dia saber o que vai fazer, sabe aquela coisa aqui que eu faço no almoço, no jantar. Então, eu falei, nossa, vamos montar um cardápio. E eu contando para minhas amigas, elas, eu quero, eu quero, eu quero. E aí, eu comecei a montar cardápios personalizados, né, para minhas clientes. E junto com isso eu dava aula, né, eu treinava. E eu Entendi. senti depois uma outra necessidade, que era da qualidade. Eu percebia que as pessoas tinham pouca informação de qualidade de comida. Naquela época eu ainda não tinha essa ideia carnívora, né? Eu não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje, mas já há um tempo eu já sigo a carnívora, né? Até com a Letícia, antes até do nosso atleta carnívoro aparecer, Uhum, já uhum. tinha um viés, mas a comida limpa sempre me chamou atenção, eu sempre Certo. prezei por isso. Você Então eu fala fui comida limpa, atrás comida de sem ultraprocessados. sem ultraprocessados, a gente chama daquela comida de verdade, né? Certo, certo. Eu sempre entendi de todos os cursos que eu fiz que uma combinação de bons ingredientes dá bom. Então, é assim, é uma boa manteiga com um bom bacon, e não precisamos exagerar, não precisa ser nada elaborado, mas as bases boas, né? Entendi. Aí eu falei, preciso entender mais então agora dos rótulos. Eu preciso entender o que que é isso que eu estou lendo. Aí fui atrás. E nesse processo eu comecei a te seguir e, nossa, me identifiquei muito.
E comecei a ler os livros, estou no clube de leitura, eu Ah, não consigo ao vivo, mas eu estou seguindo. Então, eu acabei indo para esse lado, né, de fazer os cardápios. Eu faço eventos de até 30 pessoas, faço alguns produtos, mas o que eu mais gosto é de dar aula, né? Eu legal. tenho, Você é adoro. professor, então, que nem eu. Sou professora, então eu tenho uma parceria com uma loja aqui no Shopping Iguatemi, na Faria Lima. Eles têm um espaço gourmet, então eu convido alguns chefes, ou eu chamo, ou eu mesma faço temas. Então, por exemplo, eu acabei de voltar do Peru e eu fiz aula com dois chefes lá, então eu voltei para ensinar o ceviche. Aí eu dou a dica do fornecedor do peixe, eu explico do Certo. porquê que a gente está escolhendo aquilo. Então hoje eu me identifico muito mais com trazer para as pessoas o que eu acredito de saúde. Eu falo que eu me preocupo em levar saúde através do sabor, né? Muito bom, muito E bom. E você falou um ponto, André, que eu acho genial, que é essa questão de onde vêm os insumos, né? E aqui, é, independente de ser carnívoro ou não, tá? Eu acho que isso é a base de uma boa culinária, né? Porque se você não tiver insumos de qualidade, eu lembro que eu vi um, acho que é uma sériezinha, acho que tem 4 episódios. Acho que é Sal, Açúcar, é uma sériezinha que é baseada num. Tem um livro que também são esses 4 sabores. Acho que é sal, açúcar, esqueci agora. E aí, uhum, nessa série, eles entrevistam vários chefes, né? E um dos chefes me chamou a atenção porque ele ia cedinho, ele pessoalmente ia cedinho lá no mercado dos peixes, dizer qual era o peixe que ele queria, lá é, no mercado das frutas, dos temperos, essa coisa toda, dizer o que é que ele queria. Isso me chamou muita isso é, atenção porque eu acho que é a base de um bom prato. Tem, com é claro, certeza. tem todos os outros trabalhos, a personalidade do chefe é toda lá, mas a qualidade do insumo também é uma coisa muito importante. É super importante. E sabe o que eu queria dizer? Que por mais que a gente vive em cidades grandes, imagina, eu estou aqui em São Paulo, ainda a gente consegue ter acesso. Isso é legal, é tipo uma luz no fim do túnel, sabe? Uhum. Então, eu faço uma curadoria para todos os meus clientes. Então, todo cardápio que eu entrego, eu dou uma lista dos produtos e produtores que eu acredito. Excelente, excelente. Quando eu tenho oportunidade, eu vou visitar. Então, por exemplo, tem um azeite que é aqui de Monte Verde, que é na Serra da Mantiqueira. Maravilhoso. Tem o bacon que eu sei quem faz. Eu estou fazendo manteiga ghee caseira. Aliás, eu te mandei, não sei se você recebeu. Ainda não Acho que não. chegou. Deve Deve estar estar chegando. chegando. Então, dá para cercar. Dá para a gente cercar. E o rótulo ajuda bastante a gente Sim. também, né? Uhum. E se a É gente parar para importante. pensar, André, esse movimento de comida de verdade é um movimento típico da gastronomia, né? Sim, Porque se você pensar em ultraprocessado, se você pensar em fast food, esses são movimentos contra a gastronomia, né? Se contra, você isso a pensar gente não no, chama, né, de gastronomia, não Exato. Se dá. você pensar num McDonald's, por exemplo, ele literalmente ele padroniza tanto os sabores que você perde as nuances, né? Porque eu acho que uma coisa que eu acho muito interessante na gastronomia é o fato de você ter o chefe lá, o artista, compondo aquele prato. E assim, por mais que siga-se uma receita e que saiam 2 pratos para duas pessoas, as impressões serão diferentes, porque cada Com obra é uma, certeza. né? Mas E se você for no é McDonald's, é a bem. mesma porcaria em todos os países onde aquele troço está. Né? E existe uma estrutura, existe uma explicação por trás dos pratos, porque os pratos, eles são construídos em cima de sensações. Então, quando a gente vai num restaurante que é estrela Michelin, ele tem na constituição do prato um mega estudo, ele precisa ter textura, ele tem que ter um crocante, ele tem que ter um molho, ele tem que ter um cremoso, ele tem que ter uma estrutura mais de uma proteína, né? Então, é tudo muito estudado. Então, não é à toa que quando a gente come num lugar que você fala, nossa, que maravilhoso, às vezes são até sensações de um crocante que tinha ali que a gente nem sabe identificar.
E eu vejo muito pelos meus clientes. Eles falam assim: ah, eu queria. Você pode ensinar minha funcionária? Ou você pode me ensinar a fazer o prato do restaurante e tal? Quando eu vou ver, é simples, mas tinha um crocante, tinha um molho Tinha de um erva toque, né? fresca, tinha um toque, né? E eu gosto de desmistificar essa coisa da gastronomia. Dá para fazer sem complicar, descomplicando. Isso é o que eu mais gosto, quando eu percebo que o meu cliente falou, nossa, eu consegui fazer, eu amei. É igual você, quando você vê o resultado do seu paciente, né? Porque Sim, é um conjunto, né? é verdade. Então, e é muito legal. Então, dá sim pra gente. E eu soltei muito a criatividade, porque imagina, virei carnívora. Carne, tem época que eu sou carnívora total, né? E Uhum. aí eu comecei a entender também que carne de segunda para mim é carne de primeira, que são as... Eu acho legal isso, sabe, André? Porque, assim, eu tenho muito apreço pela gastronomia de tradição cultural, né? Quando eu vejo, por Uhum. exemplo, lá no Pará, preparando a maniçoba, sabe? Aquele ritual de 7 dias, aquele troço lá no Ah, é fogo e demais. tal. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, sabe? Quando eu vejo na Bahia o acarajé, sabe? Quando eu vejo essas comidas bem típicas, bem locais, que tem um passado, que não é Sim, simplesmente, né? E a gastronomia é bem isso. A gastronomia tem muito. Eu acho que o trabalho que o Alex Atala faz é muito legal de trabalhar essa cultura, né? E sim. essas tradições. E eu vejo que dentro disso que a gente está conversando, é, a gastronomia em si, embora a gente tenha aí elitizado muito, né, Estrela Michelin e tal, e aqueles chefes que cobram caríssimo, essa coisa toda, mas eu vejo que mesmo assim, você ir lá no interior, naquela casinha que tem aquela senhora que já faz comida para os filhos e os filhos já casaram e ela já é avó, como a sua bisavó, por exemplo. Então, essa gastronomia também é uma Isso é gastronomia, demais. né? É uma gastronomia de qualidade, é algo, Nossa, é a demais. Eu, é eu isso, amo. é divino e muitas vezes você percebe nessa gastronomia, vamos chamar de intuitiva, né? Que a pessoa aprendeu a cozinhar com a avó e não sei o quê, você Sim, percebe um sabor que se equivale a determinados pratos que tiveram muito estudo e tudo mais. Não é que a pessoa não teve estudo, mas ela intuitivamente já com conseguia certeza. aliar todos esses elementos que você comentou num prato que fica muito gostoso, né? Demais. E eu vou contar o segredo, né? Eu trabalhei em restaurante, eu tenho amigos chefes. Os chefes mesmo, na hora de comer, é a comida mais simples que tem. É aquela coisa mais básica que é comidinha de vó. Então, quando junta um monte de chefe, não fica esperando mega pratos. É só assim, é o bacon artesanal, a carne, é tudo maravilhoso, mas é os mais simples, feito na hora, rapidinho, Uhum, né? E essa coisa da experiência torna até o que você vai comer especial. sim. Eu agora, voltando no Peru, depois até tem, quem quiser dar uma olhada, tem no meu Instagram, Tem uma série de fotos bem eu interessantes lá no seu bem Instagram. legal. Eu Por dei uma quê? olhada. Bom, eu já procuro onde é o mercadão da cidade, primeira coisa. Aí eu vou procurando as coisas exóticas que não tem aqui. E como eu fiquei, os meus últimos dias eu fiquei pedalando e eu pedalei nas montanhas, ainda o Peru tem uma comunidade agrícola muito raiz. E eu fiquei muito encantada. Então, eu descendo a montanha, eu passava no meio da comunidade e eles estavam lá plantando batata, aí não tinha dúvida. Legal. Eu parava, largava a bicicleta, deitava no chão, plantava batata junto. Eu ia lá, queria saber como que era. E quando eu viajo, eu pergunto para os taxistas, eu pergunto para quem trabalha nas lojas aonde você come no seu intervalo. Então, para mim, eu falei, aonde você come? O taxista é o melhor para dar dica, porque taxista roda a cidade, não gosta de comer mal e pagar caro. Então, eu falo, gente, dá para comer super bem
sem pagar caro. Aqui em São Paulo é uma infinidade. Saindo fora dos bairros principais, tem todo tipo de colônia. Tem a japonesa, a italiana, a chinesa, bom, enfim, fala uma, tem a comida, Uhum. né? E os sírios, né, que refugiados, aí tem gente que não fala bem a língua. É. Então, eu estou indo É muito muito atrás cosmopolita, né? de São Paulo é um negócio assim demais. impressionante. E mesmo os produtores. O legal, por exemplo, é que se você tem a oportunidade de ir nesses bazares e nessas feiras que acontecem muito no fim do ano, ali é onde você encontra os produtores. Porque são pequenos produtores que não têm ainda um espaço, mas esses bazares, eles conseguem dividir um espaço por um preço acessível e expor seus produtos. Então, eu vou muito nesses bazares para a parte de gastronomia, porque normalmente é onde tem oportunidade de conhecer o produtor direto. Isso é uma dica que eu acho que vale muito a pena, Demais, sabe? demais. Por vários E é muito motivos, né? legal. Vale a pena por conta da qualidade do que você vai adquirir, mas vale a pena também porque você está dando apoio a alguém que está Sim, produzindo, né? Talvez de forma tradicional, talvez algo que não exista mais. Porque sabe o que acontece, André? Eu vou ao supermercado uma vez por semana, tá? Eu chego no supermercado e mesmo quando eu vou na seção de hortifruti, que eu vou, porque afinal de contas eu sou o único carnívoro em casa, né? Então meu uhum. filho come fruta, minha esposa come, então eu não tenho. É, eu tenho aqui A também. grande vantagem de você ser carnívoro é que carnívoro não é o oposto de veganismo, né? Enquanto o veganismo é uma coisa restrita e você Isso. nem passa perto do açougue porque tem cadáver e não sei o quê, o carnívoro não tem É, essa frescura, né? Eu, pelo menos, não dá. tenho, né? Nem. Inclusive, vez por outra, eu ataco uma fruta do meu filho, porque, enfim, É gostoso. né? É gostoso. Aí, mesmo quando você vai num supermercado, você percebe que aquilo ali é uma linha de produção, sabe? Uhum, Quando você vai comprar uhum. carne, com certeza, porque a carne vem embalada, plástico, essa coisa toda, né? JBS, essa questão toda. Mas mesmo quando você vai nas frutas, hoje em dia, você vê muito essas frutas tipo exportação e tudo mais. Não que elas É, não sejam boas, não que elas não. Claro, são excelentes insumos. Mas quando você vai num mercadinho desse, é aí onde você vê como é que é a realidade. E eu com certeza. acredito, infelizmente, a gente tem aqui perto de casa eu não tenho um mercadinho, uma feira livre como essa. Mas assim, é onde você vê a realidade da coisa, onde você vê aquele produtor que não tem 150 mil hectares de fazenda, ele tem talvez 1 hectare, 2 hectares, aonde ele produz tem aquele produto dele, né? E assim, você tem uma explosão de sabores, talvez Ah, maior é outra coisa. do que a, Nos Estados essas Unidos eles têm muito isso, eles têm os farmer os farm markets, markets, né? exatamente. É. Lá é mais ainda, que é final de semana e tem muitas dessas cidades pequenas, né? O meu filho morou numa dessas, então eu ia nos farmer markets. Nossa, é incrível, é É demais. outra Nossa, na realidade, é outra França, realidade. as feiras de rua, a gente ainda tem, mas mesmo a nossa feira virou um mercado também, Uhum. né? Então, quando eu posso, eu vou para o interior, eu visito lá os agricultores. Eu fui num sítio super interessante que faz as mudas para venderem para os outros. E o que eu achei Legal. legal é o processo da muda. Eles me explicaram essa coisa de orgânico, não orgânico, também que todo mundo fica, será que eu uso orgânico? Porque o solo pode estar assim. Existe um tipo de produção que não é orgânico, mas também usa o mínimo de aditivo possível, sendo que esses aditivos também são de forma mais natural possível. Então, é o mínimo, Uhum. talvez até eu entendi que é o mínimo necessário para nos proteger desse solo que entra em contato com todos, né? Se a gente tivesse um super controle de solo, o seu vizinho não é orgânico, você é orgânico, né? Você lembra quando a gente voava e podia fumar dentro do avião? Era o fumante e não É. fumante. Você separava, É, mas eu, não fazia diferença. então é mais ou menos isso.
Mas então eu fui entender, né? Porque uma época eu falei, mas e aí? Compro orgânico, não compro? Então existe sim quem faça com o mínimo de aditivo possível, como se fosse uma quantidade segura para nos proteger também, né? Uhum. Então existe, aí tem as marcas, tem as fazendas, mas é todo um trabalho que eu venho há tempo pesquisando e que eu ofereço isso para o meu cliente, né? Tudo que eu andei pesquisando de todas as minhas viagens, de todas as, né, todos os testes, visitas, eu trago para o meu cliente, assim como você traz todo o teu conhecimento para a gente. É muito E legal. é o que eu tenho de prazer hoje, assim, eu acho que é transformar quando eu entro na casa, sabe? E é Eu muito vou para a legal. Você faz despensa um na hora. trabalho dentro da casa da pessoa, que é Sim, literalmente um trabalho de transformação, né? Porque, faço. assim, infelizmente hoje, a grande maioria das pessoas, se você abrir a despensa e abrir a geladeira, é só É, lixo que você vai encontrar. é. Tá Eu entendendo? fico reparando em supermercado. Eu tenho certeza que você olha no carro. Claro. Eu tenho vontade de falar para a pessoa, é para o seu filho, eu posso te dar. É, Mas olha o que a eu vontade que faço. dá é essa Dá. mesmo, sabe? Mas Henrique, eu não me controlo. Quando eu tô assim, parada na frente de uma prateleira e tem uma pessoa, ai, tô na dúvida, eu já fico ajudando. Eu já me meto na compra do outro quando a É, pessoa mostra a eu sou muito abertura. tímido para fazer, eu sou muito tímido para fazer isso, mas Eu sou zero. eu não vou mentir que eu julgo bastante as pessoas que estão colocando Eu praticamente só também. lixo no carrinho. É uma Eu tristeza muito também. grande. Aí você vai na casa, você que vai na casa das pessoas, né? Você vê isso na dispensa. A dispensa é cheia de Vejo. pacote, a geladeira é cheia de pacote. Gente, a gente chegou num ponto tal, Andréia, que de comodismo, eu já vi em supermercado banana descascada embalada no Nossa, Deus. plástico. Que louco. Eu já vi no Nossa, supermercado abacate cortado e descascado no plástico, nossa. sabe? Então, quer dizer, outro dia eu tava comprando, acho que era brócolis, e do lado a minha esposa olhou, olha, alho descascado. Aí eu olhei É, assim, tem. né? Aí eu olhei, As ervas amor, alho picadas. descascado é É. mais caro e tá num pote plástico, É muito louco. Ou seja, ou você sabe? consome hoje, amanhã, o teu produto já não tem qualidade, né? Exato. E outra, você tem contaminantes aí, porque tá tudo cheio de microplásticos, tá tudo cheio É, disso, né? Então, mas o que eu eu acho acho que uma. essa mudança que você promove na casa das pessoas é muito legal. Nossa, é como se fosse, eu falei, virou realmente o meu propósito. Né? No começo o propósito era, ai, deixa eu fazer gastronomia, levar receitas. Henrique, hoje, para mim, eu entro na casa da pessoa e falo, eu preciso transformar essa família em mais uma saudável. É assim, é a primeira coisa. E Muito às vezes bem. eu me controlo até para me empolgar quando eu estou com as minhas amigas, eu tenho até a Fabi aí, minha amiga, ouvindo. Para não dar uma exagerada, mas eu falo assim, se vocês me perguntarem, eu vou falar o que é. Aí depois vocês escolhem e fazem um equilíbrio, né? Esse final de Claro. semana eu fui fazer mais uma competição e aí eu como café da manhã, às vezes eu pulo, mas às vezes quando eu como eu tenho comido carne, eu estou super querendo comer carne e eu sou ET. Só que daí eu chego lá na competição, ó, ganho mais um. Segundo lugar, isso Eu aí. e a Tânia. É isso aí. Então, assim, entendeu? Então, assim, tô subindo em todos os pódios que eu vou, Muito sem legal. comer nada, sem um carboidrato. E aí, Vamos elas aproveitar falam assim pra essa. mim: nossa, a Andrea tava comendo carbo, tipo, no Instagram, eu lá no Peru, né? Aham. Provando, nossa, ela até carbo, ela come. Pois é, o pessoal é muito interessante isso, sabe? Mudando aí um pouco do foco, mas ainda dentro do mesmo assunto. É muito interessante isso das pessoas acharem que, pelo fato de você ter optado por um estilo de vida não convencional, vamos dizer assim, que são duas coisas que eu acho interessantes. A primeira é, não, ela optou por um estilo de vida não convencional porque vai dar mais saúde, então ela não pode adoecer. Gente, como assim? Exatamente. Ninguém vira Highlander quando muda de Isso. dieta, não. Né? Seria E a outra ótimo, né? coisa é achar que você nunca sai da dieta. Gente, a pessoa que me vê falando de dieta carnívora e chega a achar que eu nunca saio da dieta, que eu não como uma fruta, um tubérculo, um ultraprocessado
uma vez ou outra, muito raramente, tá achando que eu sou o quê? Um robô? Não existe isso. Tá entendendo? Mas E eu acho outra, engraçado. você ir num local como esse. Por exemplo, vou te dar um exemplo que vai acontecer agora em novembro, tá? Dia 27 eu vou para Gramado. Eu, a Liane, o Luiz Henrique e meu filho do meio, Leonardo. Vamos os quatro e vamos encontrar com o Dr. William lá, vamos encontrar com Ai, a que Adolfo, vai ser legal, uma farra. que Você legal. acha que eu vou para Gramado, olhar todo mundo comendo chocolate, todo mundo comendo coisas lá, e eu vou ficar dizendo, não, eu sou carnívoro, eu não vou comer. Ainda mais a gente que é chocolatra, né? Não faz sentido. Tá entendendo? Agora, eu vivo dizendo isso, disse ontem várias vezes para meus pacientes. Quanto mais disciplina você tem na dieta, mais liberdade você tem para sair da dieta. É. Esse aqui é o E grande lance. Henrique, eu falo que eu sou farofeira profissional. É um barato. Eu falo, gente, você sabe. Aí acabou a prova, eu já estava ali. Ovo cozido, hambúrguer, comendo ali no chão. Aí eles dão choripan, que é aquele sanduíche de linguiça. Por Sim. favor, o meu sem pão. Aí eu já chego. Ué. E eu tenho um fogãozinho portátil. E eu pedalo, eu faço. Hoje em dia eu faço mais mountain bike, né? E Uhum. aí, para onde eu vou? Eu levo o meu fogãozinho, uma panelinha tal. Acabo de pedalar ou tal, ou vou de madruga, sei lá, abro a caçamba, cozinho ali, café da manhã. Virou, todo mundo agora quer ir na minha caçamba comer. Então Legal. eu faço a Vira comidinha. o food truck, né? Juro, eu faço a comidinha. Já levei assim, frango ao curry com leite de coco, assim, no meio do mato. Muito A legal. Flávia Muito que tá legal. aí, ó, Elas no Prazer, essa minha amiga, já foi lá na minha, na minha picape comer. Muito Então, legal. e eu transformo isso até agora em brincadeira. Todo mundo fala, ela quer, eu falo, ó, que sou farofeira profissa. E aí todo mundo entra na brincadeira, já descontraí, já Uhum. tentei É. parar. E tem gente que acha legal, tem gente que acha um absurdo, e tá tudo certo. Isso que você falou da farofeira e tal, isso também é muito gastronomia, né? Porque vamos pensar assim, Ô, de onde é que vem toda essa nossa paixão pelo alimento? Isso vem de períodos de escassez extrema que os nossos antepassados viviam. Gente, quando você pensa que há 50 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, você tinha que caçar para viver e que você não conseguia caçar todo dia, naquele dia que você caçou, é comemoração. A é, aldeia, a sua família, quem quer que seja, vai conseguir sobreviver por mais um período porque você conseguiu um pouco de comida. Então, é isso muito legal gerou essa dentro da história. gente, nessa é a nossa história, isso gerou É. dentro da gente uma espécie de impressão, né? Que coloca a comida dentro de uma perspectiva quase mística, É, né? E é, a gente fala, muito legal. comemorar, toda comemoração tem que ter comes e bebes. Não Comer, existe aí, comemoração sem comida, é, tá entendendo? Então, assim, eu acho que, eu acho que o que aconteceu foi que as pessoas começaram a comemorar não com comida, mas com lixo, é não verdade. E é? bebi, Começaram e a... comemorar virou também muita bebida alcoólica. Exato. Então, eu não bebo, eu não gosto. É engraçado, depois que eu entendi o impacto da bebida, eu não consigo pôr álcool pra dentro. É muito, não consigo. Eu não sei, eu acho que Nem se for uma bebida tradicional de um lugar para experimentar. eu experimento. Por Não, exemplo, a gente claro, foi pro não estou falando aqui de Peru, beber, porque, por exemplo, em é, 2023 eu fui para a Alemanha, minha cunhada mora lá, e eu experimentei umas 3 ou 4 cervejas, entendeu? eu, Eu também não olha, sou uma e eu pessoa nem de beber. nem é falar, tipo, falar não, quem bebe é absurdo, não é. É uma coisa minha que eu Sim. encontro. É assim, eu nunca bebi, nunca, nunca. E aí, mais ainda, eu não bebo, mas, por exemplo, os pisco sour, a gente foi agora para o Peru, olha lá, a Flávia me falando aqui É. a elas no Brasil. A gente fez uma oficina de pisco delicioso, super gostoso, né? Você experimentou, Maravilhoso. claro. Não vai perder a Experimentei. oportunidade, né? Óbvio. Mas assim, eu aprendi a fazer as minhas escolhas, mas eu sei, eu sou chocolata, tenho que tomar cuidado, de repente eu desando Você no não bebe, você come laticínio, chocolate. eu como chocolate. Tenho que, né, tomar cuidado com o laticínio. E outra coisa super interessante é que, por exemplo, a gente ali no Peru.
né? Você pensa, Peru, vou comer ceviche, ceviche, ceviche. Eu comi muito mais carne, porque ceviche é só em Lima. Toda a Hum, outra parte que é montanha, só carne. Itália, eu morei em Firenze, Toscana. Toscana é carne, é só carne. A bisteca fiorentina. Então, você vê, se você procurar dieta mediterrânea, eu morei na Itália, eu só tinha carne. Tinha muita, tinha isso é uma das grandes falácias que a gente tem, é tem muita de carne. que se come pouca carne nesses locais onde se Não tem grande come. longevidade. É uma grande falácia. E assim, eu respeito todo mundo que faz as suas escolhas, de verdade. Eu atendo clientes vegetarianos, comi alpaca e comi cuy, que é porquinho da Índia. Nunca comi porquinho da Índia nem alpaca. É, a alpaca é uma carne mais adocicada. Eu comi ela crua, num tipo um tartar de alpaca. É uma Uhum. carne mais adocicada e comi ela feita normal. E comi o Interessante. cuy. O cuy é o porquinho da Índia. E é como se fosse festivo, é uma comida mais festiva. Eu comi Ah, umas entendi. três opções. Uma era bem tradicional, ele era meio sequinho, o ossinho, que você rói o ossinho, eu achei meio sem graça. Mas aí eu fui num restaurante bem legal, que eles fizeram como se fosse o filé mignon do porquinho, então Hum. vinha como se fosse aquele pato laqueado Sim, 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 sim. chinês, tava maravilhoso. Então, assim, eu vou indo. E eu sou do tipo que come vísceras, língua, Ai, amo língua, eu adoro. posso não gostar, mas que eu vou experimentar, eu vou. A única Eu adoro. comida, André, que eu não consegui experimentar, e hoje eu me arrependo mortalmente de não ter experimentado. Eu falei aqui de maniçoba, foi exatamente isso que eu não comi. Eu fui O para que Belém é do Pará em maniçoba? 2000. Que eu não sei. O que é a Maniçoba maniçoba? é a folha da maniva, que é a folha da mandioca. Certo? A Ah, maniçoba é como se fosse uma espécie de feijoada sem feijão. Eles botam entendi. a folha, botam os temperos, botam os ingredientes de carne, de porco e etc e tal. E isso fica, porque assim, a folha da mandioca, ela tem arsênico, né? Ela é extremamente venenosa. Se você morder, você Sei. morre. Tá entendendo? Ah, não É. sabia. Assim como é a própria mandioca, né? A mandioca Ah, é. brava, É né? verdade, eu acho que tem a mandioca brava. É, no Maranhão eles me Por isso é ensinaram. que tem que ser colocado no forno e tal. Quando Ah, é você vai no verdade. supermercado comprar, mesmo a que não é brava, ela já foi pré-assada, pré-cozida para você poder levar, porque o arsênico é volátil, né? E aí o que é que Hum, o pessoal faz? Lá em Belém do Pará, esse é um prato muito comum. Eu fui para lá na época do Círio de Nazaré, né? Então é uma manifestação que cultural e legal. religiosa muito grande lá. E aí eu fui na casa dessa pessoa que era amiga desse meu amigo que estava comigo. E quando eu entrei na casa, eu senti um cheiro relativamente desagradável. Aí Hum. eu achei estranho, né? É porque você fica meio assim, né? Você não sabe exatamente o que é que você vai encontrar. Aí ele, cara, vem ver fazendo a maniçoba. Quando eu cheguei na cozinha, Eu vou procurar no YouTube. tinha um fogão de 4 bocas, aqueles fogõezinhos pequenininhos, sabe? Bem assim, humilde mesmo, bem de baixa renda. Em cima Que é o desse que a gente fogão, precisa para fazer comida boa, não precisa mais que é só isso. o que precisa, só o É que precisa. isso. Em cima desse fogão tinha uma panela, um panelão gigante usando as 4 bocas. Pra tu ter uma Tá, ideia do tamanho do fogão, da panela. tá. E aí ele abriu essa panela, na hora que ele abriu, tinha as folhas e os ingredientes e aquela coisa toda lá, subiu um cheiro tão fétido É. que eu Ai, não que horror. aguentei comer. Aí você não Mas quis comer. hoje, em retrospecto, eu não aguentei comer por causa do cheiro. Em retrospecto, hoje, eu penso, fui besta. Quando eu for em Belém, eu vou pelo menos experimentar. Posso Com não gostar, certeza. mas eu vou pelo menos experimentar. Por quê? Porque é uma tradição tão enraizada deles, é uma comida de origem indígena, tá entendendo? E lá em Belém do Pará, você já foi lá, em Belém? Fui, Né? Lá em Belém do fui. Pará, tem comida que é endêmica da região norte. É, Você tem mas a essa maniçoba, maniçoba eu não você comi. tem o pato no tucupi, você tem o Sim, isso eu tacacá, comi. sabe? O açaí. Essas coisas são Sim, endêmicas lá do norte, né? Então você ir para lá e não isso eu provar é comi. quase você ir para a Itália e não comer uma massa. Você acredita É que tem muito um semelhante. restaurante aqui em São Paulo que é do Belém do Pará, bem tradicional?
Ah, legal, legal. Tem, você come comida raiz. Isso é bom de São Paulo, né? É. É Então, essa bem, questão tem de tudo. cultural eu acho muito importante, sabe? Tem Nossa, um é cara que eu gosto demais. muito, ele teve inclusive no Brasil agora, há uns 2 ou 3 meses atrás, com o Alex Atala. Ele é antropólogo, chefe e especialista em alimentação ancestral. Que Ele chama legal. Bill Schindler, tem um livro dele, esse aqui, Hum. ó, Eat Like a Human. Lógico que você tem o livro dele, né? Claro. Não, desculpa, já que você está falando, não só tem um livro, mas tem um livro autografado, tá? Olá, lógico. E você lembra que página que tá a explicação? Aí, inclusive, eu já fiz um podcast com ele, com o Bill Schindler, ele já Ah, participou da jornada também, bem legal, o cara é super acessível. E ele tem um laboratório que é anexo a uma espécie de restaurante que ele tem, mas ele não atende nesse restaurante de forma corriqueira. Ele usa mais como laboratório para pesquisar. É engraçado, ele pesquisa culinária ancestral. Então ai, que demais. ele viaja para os lugares para tentar conhecer receitas o mais antiga possível. Ele disse que teve na Sardenha, acho que foi ano passado que eu vi o podcast dele, ele teve na Sardenha procurando uma receita de um pão que pouquíssimas pessoas no mundo têm essa receita. E ele Sei. foi lá Que na legal. Sardenha, porque o pão é de lá, e ele disse que para encontrar uma pessoa que soubesse a receita original foi muito difícil. Então ele faz esse tipo de trabalho, né? E ele tem lá no restaurante dele, acho que 1, 2 vezes por ano, ele serve um menu degustação que começa com a alimentação dos primeiros hominídeos, quando a gente ainda comia Nossa, que inseto e as demais coisas, isso. e cada etapa é uma etapa de alimentação ao longo do nosso A processo evolução, evolutivo. né? É Nossa, que muito legal, demais. muito legal, muito legal. Eu fico doido para ir para uma experiência dessa, porque deve ser assim surreal, né? Nossa, essa é demais. Tirando que ele é um cara extremamente resourceful, né? Tem muito conhecimento Sim, muito para conhecimento faz passar. É pesquisa. muito, muito legal. Então, assim, ele foi um dos caras que me ensinou, mesmo eu já sendo carnívoro, né? Ele foi um dos caras que me ensinou muito essa questão da tradição, que a comida tradicional, ela é por si, uma comida saudável. E Entendeu? ela tem a ver, né, Henrique? Ela tem a ver com a temperatura do lugar que você vive, com o frescor ou seja, ela é condizente, porque a natureza ela é perfeita nesse sentido, né? Sim, sim. Então ela tem um porquê. Eu costumo dizer que quando você vai num mercadão ou num supermercado, né, que tenha produtos da região, quando você viaja, não importa para onde. Eu falo que se eu passo um dia no lugar, eu entro na feira, no mercado. Você conhece muito a cultura do Isso. país. É. Porque, por exemplo, você está no inverno na Suíça, você vai lá, você vai ter chocolate, sei lá, alguma bebida. Tem um porquê. Então, Sim, tem um porquê das sim. comidas. E aí se perde um pouco quando você quer fazer uma receita do inverno suíço no verão do Brasil, que você vai comprar o congelado. Então, não tem jeito, entendeu? Isso que você está falando aí é a grande falácia da dieta mediterrânea. Olha, eu É, vou fazer uma dieta mediterrânea que não existe, né? Mas assim, eu li um livro e vi que dieta mediterrânea os caras comem muito salmão. Aí eu venho para o Brasil tentar fazer dieta é, mediterrânea comendo muito salmão. Primeiro, eu não vou comer um salmão de qualidade, porque eu vou ter que comer um salmão que é produzido em granja, né? é, E aí eu ainda vou pagar caro por esse salmão, quer dizer, não faz sim. sentido. A dieta mediterrânea é uma dieta para o Mediterrâneo, e mesmo lá no Mediterrâneo, você vai para a Itália é uma dieta, você vai para a Turquia é outra dieta, você vai para Sim. Marrocos é outra dieta, são dietas diferentes. Não E é a sabe mesma uma coisa. coisa também interessante? Eu morando em Firenze, né? Eu acho assim, hoje em dia já tem bastante industrializado. Você vê que até na Itália tem o índice de obesidade grande e tal. Em Firenze, onde eu estava, no entorno, você não vê muito, mas não é aí que a gente vê. É Uhum. onde tem uma amostragem maior, né? Tem os supermercados industrializados, mas ainda eu consigo perceber na Itália essa coisa do terroir, da fruta da estação, do Sim, legume, mesmo em supermercado de rede, tá? Então, por sim, exemplo, a época da abobrinha, é flor de abobrinha é tudo abobrinha, castanha, tudo castanha. Ainda tem, porque é muito cultural também lá,
principalmente os mais velhos. Eu vou pagar caro por uma coisa que não é da estação, eles prezam muito pela alimentação. Sim. Eu volto a dizer, aí já está muito também misturado essa coisa do industrializado, mas eu ainda consegui perceber, porque quando eu morei ali na Toscana, eu morei na cidade de Firenze, mas eles têm as colinas em volta e tem muito restaurante ainda que é a família que cuida. Uhum. Então ainda lá é muito provinciana a Itália, você consegue entrar em contato com essa comida ainda, Aquela comida sabe? bem tradicional, bem raiz E, mesmo, né? e aí te chama a atenção, você fala assim, mas é óbvio, por que que ele primeiro vai pagar mais por uma comida que não é da estação, se ele tem mais fresco aquela? Então, Sim, assim, isso me chamou, foi me chamando a atenção. Então, eu vou colecionando, assim, várias experiências das viagens, muito legal. mas eu fico ligado muito, assim, na cultura. E é isso. Eu acho que é uma coisa que enquanto você descrevendo aí a Itália e eu pensando na, na, na beleza que é de você comer uma fruta de estação, aqui no Sim. Brasil, eu não sei por que que isso acontece, mas as pessoas gostam de comer uma fruta que não é da estação para dizer que estão comendo uma fruta exótica, sabe? Como se É, fosse vira algo para, exótico. E né? exótico, o que que é? Será que é legal? Tudo Pois é, bem, se você fala, putz, que exótico, eu vou provar. De claro, claro. curiosidade é uma coisa, né? Uhum. É, é. Ó, E me imagina o fala, meu pai, o agricultor, ele falando dos pois é, pêssegos, das uvas, das né? coisas no Líbano. É, eu Né? trago tudo na mala. A minha mala, quando eu voltei de viagem, eu falei para as meninas que já estavam aqui no Brasil, eu falei, fica perto do celular, se eu for presa pelo o órgão agrícola. Eu trouxe até espiga de milho de verdade, com aquele milho grandão, para o meu Ah, filho provar. mulher, Falei, fica aí de olho que se eu for presa, você tem que me tirar. mulher, isso é arriscado. Mas Eu me trouxe conta uma uma. coisa, mudando um pouquinho de assunto, né? A gente já Vamos está indo para lá. 1 hora de transmissão. Eu queria saber um Vamos. pouquinho da tua história na dieta carnívora. Como foi que você chegou nessa alimentação? Que foi que te chamou a atenção? Para depois você passar para a gente algumas dicas aí em relação à carne. Então, na verdade, eu estava naquela que acho que muitos de nós aqui, até dos profissionais que falam de não se encontrar e estava inflamado e não achava uma dieta boa e por conta do próprio estado de saúde foi além e foi estudar mais. E nisso eu conheci a Letícia, a Nutri, né? A Letícia Nutri. E aí, conversando com ela, eu falei, vou tentar isso, né? E eu acho que para a gente chegar a uma conclusão e falar, não, isso é bom, a gente precisa experimentar. Sim, Não dá para sim. assinar embaixo sem a gente experimentar, né? Não dá para repostar sem a gente experimentar e ir atrás. Então, eu comecei, e além de me trazer muita satisfação, eu tive resultado. Que tipo de resultado Então, você percebeu? eu percebi que eu emagreci mais de forma mais fácil. Ui, caiu aqui. Tinha prazer em comer. É aquela coisa de não restringir tanto caloria, não passar fome. Para Uhum. mim, eu sou comilona, eu gosto de comer. Para mim, quantidade com qualidade importa. Eu não sou de comer pouco. Certo. Então era um sofrimento, entendeu? Era Fazer uma dieta sofrido. tradicional era ruim. Para mim, pessoal, era sofrido. Foi libertador também, né? Come só carne, um legume super fácil, sabe? Aí o jejum, acorda, fica e Jesus só come uma vez, duas. Foi tudo muito prático e prazeroso. De repente, aquele churrasco que eu sempre amei, eu sempre gostei. Falei, ai meu Deus, que delícia, carne. E foi muito novo. E aí, da entrada na Letícia, eu já conheci a Fê Anders. Da Fê Anders eu te conheci. E aí, Henrique, foi realmente uma sensação pessoal, né, um resultado, com um prazer que veio junto e uma praticidade do dia a dia, com muito estudo. Na verdade, muito estudo. Quando eu comecei a me aprofundar, começou a fazer mais sentido, né? E não sei, eu acho que não tem volta. Isso que para mim ficou uma verdade e que pode não ser para outro.
tá Claro, tudo certo. claro, E eu claro. atendo meus clientes em tudo o que eles pedem. Mas fez muito sentido para mim. Então, eu não só senti na pele, como eu estudando através de muitas evidências, né? Eu cheguei a essa conclusão e aí depois fui procurar. Eu sempre tive a cabeça da prevenção, né? Uhum. Então, eu sempre tomei muito, quase nada de remédio. Meus filhos foram tratados com homeopatia, são super saudáveis. É, eu sempre cabeça de prevenção. Aí eu também cheguei na doutora Thais Tomé e eu curei a minha tireoide em 3 meses. Eu não tomo mais. Eu tomei 25 anos de remédio para tireoide. Eu Nossa Senhora. curei. Comecei o curso da Fê, do iodo, depois a doutora Uhum. Thais me ajuda. Eu curei. Gente, hoje eu curei. Em 3 meses eu curei. Eu fiquei tão impressionada, eu não tomo mais remédio para Fantástico, tireoide. Eu fantástico. tomo um extrato. Então, quer dizer, não dá para eu não acreditar depois de tanto resultado em mim mesma. Claro, claro. E como é que é a tua dieta em relação ao preparo da comida? Eu quero terminar aqui com umas dicas de como preparar a carne gostosa. Você, Então, você olha, comentou, você falou uma coisa no começo da live que eu gostei. Você disse que a carne de segunda, na realidade, é uma carne de primeira, né? adoro. Para nós que somos carnívoros, né? Para o pessoal que está assistindo a gente que não entendeu, é porque as carnes que têm maior quantidade de colágeno, maior quantidade de gordura, né? São as carnes mais interessantes para a gente, exatamente porque elas são mais ricas nutricionalmente, que é diferente de uma carne É, muscular. adoro. Você pegar, por exemplo, um filé mignon, né? Que é uma carne extremamente mole, macia, mas que, assim, eu posso estar falando Não tem heresias, sabor para não tem mim. sabor. Filé mignon Não não tem tem. graça nenhuma. Você tem que fazer um Não. super molho para É, poder o filé mignon pegar um pouquinho desse sabor, né? Para a gente conseguir ter alguma coisa. é Se não isso. for assim, não rola. Tipo, o filé mignon eu gosto de fazer com molhinho de mostarda, com creme de leite, mas também não é uma coisa que eu vou fazer toda hora. Então, por exemplo, Uhum, carne moída com acém. Agora eu tô com a mania de deixar ela meio sequinha. Aí uhum. eu bato uma maionese de ovo. Cozinho o ovo com aí vou dissolvendo na água com um pouquinho de mostarda e ervas, aí vira um creminho de ovo com carne moída crocante, parece crocante de carne Sim, moída. sim, Eu sim. adoro o bife ancho. Então, para mim, o bife ancho de qualidade ali na chapa já não precisa mais nada. Aí eu vou atrás de, por exemplo, eu comprei o sous vide, que é um aparelho que você coloca a carne no vácuo, na água, Uhum. e Faz aquele cozinha cozimento lento, né? leite. Então, aí eu fico brincando do sous vide. Eu ponho lá o sous vide, ele sozinho. Eu abro, tá uma mega costela na chapa. Eu faço a minha manteiga ghee, ponho lá na minha manteiga ghee. Bife rolê, agora eu tô na mania do bife rolê que eu adoro. Põe um pouquinho de bacon dentro. Eu, não, eu amo coração e moela, então para mim é prazer comer coração e moela. Então eu acho prático. Sem Eu, dúvida. talvez porque eu tenha facilidade. E lógico, eu também faço congelado. Eu sempre tenho uma carninha moída congelada, tem que ter. Às vezes eu compro um pouquinho das vísceras, faço, deixo congelado, porque na hora que aperta, né? Eu descobri um hambúrguer de uma marca Cara Preta, que você até Nossa, o mencionou. melhor É hambúrguer que existe. maravilhoso. Você põe ele Delicioso. congelado nessa. Que, 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 Delicioso. como é que eles conseguiram chegar naquele blend de carne? É muito bom. Maravilhoso. Sem Não, um e tem. tempero, André. Não Você tem um viu? tempero aquele negócio. É só Então, carne. só carne. É impressionante. É o Então melhor tem de hambúrguer que tem. De costela, tem de longe, é o melhor brisket, hambúrguer. tem de. É. Eu já conheço. Então, assim, Infelizmente, para eu encontrar aqui, vocês comem tudo aí em São Paulo, porque aqui sempre é... chega. Teve pois uma é, que época que tinha, pena. agora desapareceu. Desapareceu. Hoje eu encontro, porque assim, mais uma vez, tem aqueles hambúrgueres que são cheios de soja, de tempero, aquelas É, porcarias. Não é isso que a gente está falando, tá, pessoal? não. A gente está falando do hambúrguer que é 100% carne, que tem maturata, tem 1953, tem várias marcas, Maravilhoso. né? É, tem Mas o outras. cara preta é É incomparável. maravilhoso. Tem Incomparável. a 341 também, que eu acho que é muito boa. E aí, por Essa eu exemplo, nunca vi aqui. carne de cordeiro, eu amo. Eu faço uma casca de carne. Ó, gente, quem quiser, me manda um inbox no Instagram que eu mando a receita, tá? Ó, Pode mandar.
tem essa carne de cordeiro que você mistura especiaria, faz... é maravilhoso. Então, eu tenho muita coisa que dá pra fazer. E é rápido, porque não dá para perder muito tempo, Exato. assim, É né? interessante a gente estar conversando sobre isso, e perto da hora do almoço, né? Eu não almocei ainda. É Eu que, almocei às 11. pois é, eu vou almoçar agora depois. É que as pessoas, elas acham que a dieta carnívora é uma dieta monótona. Gente, ela Não, só é monótona se você realmente quiser que ela seja. não. Tá entendendo? Nossa, Eu eu fiz ajudo as com pazes com prazer. monotonia, porque, assim, É, até pela própria falta de conhecimento e tudo mais, a carne para mim é o quê? É fryer, sal e tá resolvido. Mas, assim, só é monótono porque eu quero que seja monótono. Porque se tem eu quiser, milhares de tem muita cortes. coisa que dá para você fazer. Muita coisa. É, e o pessoal no grupo também dá muita É. dica. Nossa, não, fígado que eu adoro, põe lá rapidinho. Nossa, é que eu adoro. Tem É. essa vantagem, né? Sim, Que sim, eu sim, tem adoro. essa vantagem. E quando você fala fígado, você falou moela, falou coração, Filho, né? adoro. As vísceras, elas são muito interessantes do ponto de vista nutricional. Mas elas são tão interessantes do ponto de vista nutricional e é incrível como elas são baratas, né? Pois é, Porque simplesmente as pessoas não têm o hábito de comer, né? E é. tem algumas vísceras que, inclusive, eu acho interessante porque elas são proibidas de serem vendidas, como é o caso, por exemplo, do cérebro, né? Aqui no Brasil, por conta Ah, é? Não da sabia. vaca louca e tal, ele é proibido de ser vendido. Se você conhecer um produtor, por exemplo, tem uma fazenda, alguma coisa do tipo, e Aí eles confiar, vendem. você pode conseguir. Eles nem vão te vender, eles vão te entregar o É, cérebro. Gente, cérebro é um negócio eu absurdamente acho que eu maravilhoso. nunca comi. É absurdo de gostoso, André. Sabe uma É coisa que eu. uma Ah, textura uma que textura. mistura maciez e gordura ao mesmo tempo, e é uma fonte enorme de ácidos graxos, principalmente ômega 3, que a maior parte do cérebro da gente é feito de ômega 3. É uma É. delícia. Ah, vou atrás. Eu sempre fui com meu pai fazer as compras na época que eu era pequenininho, né? 10 anos, 8, 10 anos de idade. Meus irmãos nunca se interessaram em ir, mas eu sempre fui. Eu E também, eu era dessas. eu gostava de ir com ele. É Também. claro, eu gostava mais porque de vez em quando a gente passava naquelas maquininhas de fliperama e ficava jogando, né? Sei. Mas aí compensava porque, por exemplo, eu sei escolher as frutas, eu sabe, tudo Isso é isso foi coisa que eu legal. aprendi quando tinha Aham. 10 anos de idade. E eu lembro, tem um mercado aqui em Fortaleza, quando você vier aqui em Fortaleza, eu vou lhe levar lá. Chama-se É, eu Mercado São quero ir numa Sebastião. consulta presencial. Ah, mas pode ter certeza que a gente vai Eu agendar isso aí. vou. Chama-se Mercado São Sebastião. O que eu ia era o antigo, que ele mudou de lugar e foi reformado. Hoje está bem mais higiênico, vamos dizer assim. Mas o Mercado São Sebastião, ele tinha uma seção de frutas e lá, sabe o mercado de São Paulo quando você entra, que você sente O aquele aroma de Mercadão. fruta de tudo que é Aham. canto? Pronto, Aham. é o que você sentia Era lá. lá. E tinha a parte do açougue, né? E a parte do açougue era raiz e hardcore ao mesmo tempo, né? Sei. Porque tinha os açougueiros, cada um com as suas bancadas, e, cara, a carne super fresca, sangue pingando no chão, É. entendeu? E eu lembro, como se fosse hoje, a gente passando e meu pai pegando, escolhendo os cérebros que ele ia levar, os cérebros Sei, que expostos. legal. Isso na década de 80. É, Tá e a entendendo? Hoje você não carne é encontra. interessante Hoje você falar não para as encontra pessoas mais porque isso. tem a carne fresca e a maturada. Tem as carnes que vêm no Sim. vácuo e a carne fresca. É. Isso também. Sabe uma coisa que eu faço? Às vezes É. eu compro, de vez em quando eu como uma linguiça que eu gosto. E tem a de boi. Eu tiro toda a pele, eu tiro a linguiça de dentro e faço uma almôndega de linguiça. Ah, Fica boa. uma delícia. Ou carninha Boa. moída de linguiça. Entendi. Então Boa. eu fico dando umas inventadas. Sim. E quando você muda um pouquinho a forma, você muda a textura, você já muda o sabor. Você já muda É. como o teu sistema sensorial percebe aquilo ali, Por né? exemplo, para pedalar, é raro eu comer, mas às vezes eu treino muito rápido. Aí eu faço os muffins de ovo na forminha, ou eu congelo, ponho no meu camelback, durante o pedal ele já descongelou como. Pronto. Então, vai, entendeu? É, Eu vou viajando aí. é isso aí. É isso aí. Querida, foi um papo super legal. Ah, é muito Adorei conversar legal. contigo. Tá? Adorei mesmo. Tá? Igual tem. Quando eu tiver a oportunidade de vir a Fortaleza, eu vou te levar lá no mercado. Vou te levar em Eu dois vou. lugares. Vou te levar em dois lugares. Vou te levar
Porque assim, eu não vou te levar num restaurante chique. Você mora em São Paulo, o restaurante Não, chique e eu você já tem aí, nem me atrai, nem me né? atrai. Eu vou te Quero levar em dois raiz. lugares. Eu vou te levar nas tapioqueiras. Agora sim, vamos sair da dieta, tá? Lógico. Vamos sair da Mas dieta. aí a gente se programa. As tapioqueiras aqui é um local aonde tem só quiosque de venda de tapioca, Que são naqueles fornos. com os mais variados recheios. A gente Ai, tem que aqui. legal. É um dos pontos turísticos gastronômicos que a gente tem aqui. E vou te levar no Mercado São Sebastião para a gente tomar um café da manhã nordestino típico. A gente vai comer Fechou. cuscuz, galinha cabidela, Ai, que delícia. panelada é o que vocês chamam de buchada aí, é a nossa panelada. Sei. Vamos comer língua, E quiabos de ló, língua eu amo. né? Vamos comer Amo. língua e vamos comer fuçura, que é se a gente conseguir achar Ó. cérebro de carneiro, que dá pra Eu gente vou levar a achar Fabi mais comigo, fácil. essa minha amiga que tá aqui, tá vendo? Pronto, vai ser Essa é ótimo. boa. E Ela aí, e fez, aí assim, ela fez comida pra mim. só para quem quiser, tem lá uma dosezinha no café da manhã, dosezinha de cachaça Ó, saborizada. Fabi, é com você. Eu queria pegar essa Fabi e te mandar você arrumar essa menina, viu? Se ela Pe- quiser, eu arrumo. É isso. É isso. Fica a dica, viu? Querida, foi muito Querido, bom conversar com você. prazer, Muito viu? bom conversar contigo. Eu vou Prazer. deixar gravada a live, tá? Vou te colocar como Tá collab, bom, tá? tá E vou jogar bom. também no YouTube, vou jogar também no podcast. Então tá bom. Tá bom? Muito prazer. Um beijo bem Um grande e muito obrigado. beijo. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. querido.